Dia, bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais essa manhã gloriosa que o Senhor nos preparou. E hoje nós iremos continuar aí na leitura do devocional em Mateus 19, 20, 18, 19 e 20. Então já pega a sua Bíblia, acompanha aí conosco esse desenrolar aí do Novo Testamento. Alex chegando por aqui, Laiane também. Como é que está sendo aí para vocês a experiência do Novo Testamento? Tudo certo, gente? Aprendemos muito aí com o antigo, agora o novo, né? Bom dia, pessoal. Como é que tá o som? Tudo bem. O meu tá normal? Tá bem. O meu tá normal? Normal, Alex. Normal, perfeito, Alex. Então vamos nessa. E aí, Laiane, ora para nós? Pode orar que eu inicio o capítulo 18. Tá ok, então. Vamos fechar os olhos, respirar fundo. Ainda mais a presença do nosso Criador para o nosso dia, para as nossas ações, nossos pensamentos, nosso devocional. Pai, a Ti rendemos graças por mais esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado pela vida, obrigado pela família. Obrigado por cada um de nós que estamos aqui, Laiane, Alex, a mim, o restante do grupo. Que o Senhor possa, Senhor, nos dar cada vez mais clareza, nos dar ânimo, força para abrir a nossa boca, abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para que a Tua palavra, Senhor, possa entrar, possa fazer uma obra na nossa vida e possa, através disso, Senhor, levar transformação para a vida de outras pessoas. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que Tu tem nos proporcionado de acordar pela manhã e começar com a Tua palavra e começar dando as nossas primícias para Ti. Te pedimos que cada vez mais essa mensagem possa ser encontrada por outras pessoas, que essas pessoas possam também chegar a Ti. Agradecemos a Ti por tudo e em tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Iniciando então, Mateus 18. Pode começar aí, Laiane. Mateus 18. Esse capítulo, ele nos traz vários ensinamentos maravilhosos. Ele é dividido em 7 partes. Cada um traz um ensinamento, uma lição para a nossa vida. E ele começa várias passagens que são muito conhecidas na Bíblia. O maior no reino do céu. E os discípulos perguntam para o Senhor, quem é maior no reino do céu? Quem é mais importante no reino do céu? E aí o Senhor chamou uma criança e trouxe essa criança e mostrou, quem não fizer como essa criança, não entrará no reino do céu. E esse ensinamento, o que ele nos trouxe? O que ele quer nos esclarecer? Que quem não tiver humildade, a simplicidade, a pureza, a obediência, assim como uma criança, não entrará no reino do céu. Então são esses os princípios que a palavra nos ensina para sermos verdadeiros cidadãos dos céus. São essas as grandezas que são valorizadas pelo Senhor, por Deus. A humildade, a obediência e a simplicidade de uma criança. E a segunda parte, o Senhor fala sobre o perigo do pecado. Que no mundo, muitas são as causas que fazem com que as pessoas pequem. Mas ai daquelas, ai das coisas, né, que fazem com que as pessoas abandonem o Senhor. Aqui na parte o Senhor fala assim, que ai dessa pessoa, seria melhor que essa pessoa fosse amarrada e lançada no profundo do mar, com uma pedra grande no pescoço. Então aqui é um alerta, para que nós possamos desprender dessas coisas malignas, né, que acontecem na nossa vida. E ai daquele por quem vem todo esse pecado, essa abominação sobre a terra. Bom dia, seja bem-vinda, Seilmar. Seja bem-vinda, nós estamos lendo Mateus capítulo 18. Então,
o Senhor fala para nós nos atentarmos sobre o perigo do pecado e sobre aqueles que vêm lançando essas maldições sobre a terra e o castigo que o Senhor trará sobre essas pessoas, sobre essas coisas. O terceiro ponto fala sobre a ovelha perdida. É uma parábola que todos nós conhecemos, o filho pródigo. E ao contar essa história, o Senhor nos traz o ensinamento de que nós devemos cuidar dos mais frágeis. Um pastor tinha 100 ovelhas e uma se desprendeu do rebanho e se perdeu. Então ele deixou as 99 e foi atrás daquela perdida. E assim o Senhor nos mostra que Ele se importa com aqueles que são frágeis, com aqueles que se perdem ao longo do caminho, que enfraquece, aquele que para, desanima. E Ele traz esse ensinamento para nós, que nós devemos realmente importar com aquelas pessoas que estão fragilizadas, que estão abatidas, abaladas, necessitadas. Se o nosso Pai se importa, nós também devemos ir atrás para que essas pessoas não se percam, aconselhar com amor, trazer, buscar. Porque o Senhor se importa grandemente com cada um de nós. E o próximo ponto fala sobre o irmão que peca. Como nós devemos, uma orientação de como nós devemos tratar essa pessoa que peca, às vezes a pessoa culpada, que procede de uma forma ímpia. Mas como nós devemos dar oportunidade para essa pessoa? Primeiro aqui o Senhor fala que nós devemos chamar essa pessoa, falar, conversar com essa pessoa, explicar o que aconteceu, mostrar. Se essa pessoa não atender, chamar 2 testemunhas para ajudar a resolver a causa. Mas se mesmo assim não resolver, nós devemos o quê? Levar à igreja este caso, apresentar à igreja. E o que o Senhor nos fala? Qual o ensinamento nessa passagem? Que nós devemos tratar com respeito, mesmo aquele que age impiamente, que comete alguma atrocidade, alguma indignidade. Nós devemos tratar com dignidade, com respeito, dar essa possibilidade de reconciliação, da pessoa pedir perdão, da pessoa retomar e arrepender ali do seu erro. Então o Senhor nos ensina nessa passagem que nós devemos fazer de tudo para recuperar essa pessoa, dar todas essas oportunidades, não acusar, jogar pedra, culpar, condenar, porque a salvação ou a condenação está nas mãos do Senhor. Não cabe a nós julgar. Nós não somos juiz. Jesus é o justo juiz. Então, o próximo fala sobre o poder de permitir e de proibir. Uma passagem muito poderosa que fala sobre a oração. Quem não conhece aquela passagem que fala: onde tiver 2 ou 3 invocando em meu nome, ali estarei. Que coisa linda. Traz esse poder dessa união, dessa aliança de várias pessoas estar 2 ou 3 ou mais unidas em oração no mesmo propósito. Bom dia, Juscelia, seja bem-vinda. Então o Senhor se agrada dessa aliança, dessa união, dessa intercessão em oração. E o Senhor fala aqui nessa passagem que aquilo que for desligado na terra será desligado no céu. Que aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Tamanho poder essa palavra. Tamanho poder nós temos nas nossas mãos. E às vezes nós não valorizamos ou não entendemos qual poder o Senhor dispensou sobre nós. De ter esse poder de desligar na terra e ser desligado no céu. Ou ligar na terra e ser ligado no céu. De proferir palavras de benção. E ter cuidado com palavras de maldição. Porque muitas vezes o Senhor vai cumprir. Mas depois nós teremos que dar conta sobre isso também. Então, o Senhor fala sobre essa parte do poder da oração, de estar junto em intercessão. E a última parte é a parte do empregado mau. Pedro pergunta para o Senhor quantas vezes nós devemos perdoar uma pessoa que nos ofende. E ele falou: Senhor, será 7 vezes que nós devemos perdoar alguém que nos ofende? E o Senhor fala: não, Pedro. O Senhor fala: nós devemos perdoar 70 vezes 7. Aqui na Bíblia tem uma tradução que fala 77 vezes. E o Senhor faz uma comparação, porque o reino do céu é comparado a uma parábola. E o Senhor contou essa parábola muito interessante. Um rei que tinha muita riqueza, muitos empregados. E esse rei chamou seus empregados para acerto de conta. E um dos empregados devia milhões de moedas de pratas para o rei. Devia muito dinheiro.
que na Bíblia fala milhões. E o empregado não tinha como pagar. E o patrão cobrou dele e falou que venderia tudo o que ele tinha. Venderia as suas propriedades, a sua família, tudo que ele possuía, e ele seria preso se ele não pagasse essa dívida. E aí o empregado ficou tão desesperado, se humilhou, pediu perdão, suplicou do rei que perdoasse aquela dívida. E o rei foi lá e perdoou a dívida daquele empregado. E ele saindo dali, ele encontrou um outro amigo, alguém. Bom dia aqui em Nascimento, seja muito bem-vindo. Estamos lendo aqui Mateus 18. E assim ele saiu dali e encontrou um outro companheiro que devia para ele 100 moedas de prata. E assim ele pegou esse companheiro com muita agressão, exigiu que ele pagasse. Amém, Kim, amém, seja bem-vindo. Exigiu que ele pagasse aquela dívida. E ele tinha sido perdoado pelo rei, milhões que ele devia. E o amigo dele devia 100 moedas de prata. E ele não perdoou. Ele pegou esse amigo, levou para a prisão e colocou ele na prisão, castigou até que ele pagasse essas 100 moedas de prata. E os outros empregados, vendo isso, ficaram revoltados e levaram ao rei essa situação. E o rei ficou tão indignado quando ele viu que ele perdoou milhões, essa dívida do empregado, e ele não perdoou 100 moedas de prata, e fala que o patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. Imagina quanto que ele não foi castigado. Você devia milhões, né? E aí o Senhor Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Olha que peso. Então o Senhor fala aqui que nós devemos estender o perdão, indiferente daquilo que nos aconteceu. Oferecer esse perdão de todo o nosso coração, abrir o nosso coração, porque o Senhor nos perdoa todos os dias das nossas faltas e transgressões. O Senhor nos perdoa com tanto amor. E por que que nós não devemos perdoar o nosso irmão, que às vezes nos ofendeu uma coisa tão simples? E nós, para com Deus, olha essa comparação desse empregado que devia milhões, foi perdoado e não perdoou o pouco que o outro devia. E assim ele foi condenado. E o Senhor fala para nós, o Senhor nos mostra aqui que é isso que nós devemos fazer. Tratar com justiça, com equidade, perdoar, para que nós possamos ser perdoados pelo nosso Pai que está no céu. Que nós pensamos nessa manhã, reflitamos em tudo isso que foi falado aqui, nesse capítulo 18, convido vocês a ler com calma, muitos ensinamentos sobre o perdão, sobre a humildade, sinceridade, a pureza, né? Para que nós possamos alcançar a misericórdia do nosso Deus. Com vocês, meus queridos. Tudo certo, tudo certo. E indo nessa linha aí, gente, do 18, a gente já consegue ver os primeiros passos aqui do 19. Algo muito interessante, falou das crianças aí, que a gente vai repetir de uma outra maneira. E nós iremos iniciar falando sobre 3 temas que são assim bem polêmicos, mas que o Senhor lá no 19 já deixou tudo escrito para nós. Acerca do divórcio, a educação dos nossos jovens, aqui fala das crianças, e o mancebo rico. Então aqui, ó, começando pelo divórcio, Alex tem aí um chamado, né, Alex? Muito forte sobre casamento. Eu tenho certeza que ele, durante aí as falas, ele vai trazer aí algo para complementar, para acrescentar, mas é algo que o Senhor já deixou muito bem claro aqui. E o que a gente consegue perceber nas mensagens de Jesus, na missão dele aqui na terra? Os escribas e os fariseus, que eram as pessoas que eram extremamente religiosas, que vinham lá da descendência de Israel e que achavam que eles realmente eram os detentores do saber, eles que faziam as leis, faziam ser cumpridas, mas o Senhor viu que nenhum homem aqui na terra poderia se salvar se fosse só pela lei. E aqui a gente vê um confronto muito grande desses grandes líderes em relação a Jesus. Jesus veio na terra para nos salvar. Por muitos ele foi visto como o Messias, que viria realmente morrer por nós para trazer uma novidade de vida, um novo ciclo, para abolir a lei. E eles confrontaram ele em relação ao casamento. E olha só,
como que Deus vê o casamento? A gente sabe que é uma instituição divina. Lá em Gênesis, o Senhor já fala para nós, deixai pai e mãe e se unir a uma pessoa e serão uma só carne. Aqui no Mateus 19, vem repetir e disse, ele porém respondeu, não tendes lido o que disse no princípio sobre o macho e a fêmea, quando Deus os fez? Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá a uma mulher, e os dois serão uma só carne. Assim, não são mais dois, mas são uma só carne. Porquanto o Senhor ajuntou, o que o Senhor ajuntou não separa o homem. E nesse momento, gente, os escribas estavam tentando de alguma forma falar para eles sobre o divórcio. Por que que Moisés, lá no passado, em alguns casos, aceitou o divórcio? Por que que era proibido nesse exato momento? E aí o Senhor veio trazer aqui, veio explicar para eles que existia sim uma possibilidade através do adultério. Só pelo adultério poderia ser quebrado esse pacto, essa aliança. O adultério vem ser ilustrado aqui como uma quebra de aliança, uma quebra de elo, de unidade entre o casal. E só a partir disso poderia realmente ser desfeita essa união. Mas o que o Senhor vem nos trazer hoje, nessa manhã? Não é para desfazer a união, pelo contrário. Ele estava respondendo ali aquelas pessoas que queriam confrontá-lo. Mas a gente entende aqui sobre o divórcio, a necessidade de nós, como cônjuges, entrar nesse relacionamento, ou seja, permanecer, dar manutenção nesse relacionamento. Temos pessoas que estão aí casadas há 1 ano, 6 meses, 10 anos, 20. No meu caso, quase 19 anos. E a gente consegue perceber, gente, a dificuldade que é. O que a gente precisa administrar, de emoções, o que a gente precisa aprender todos os dias, as renúncias que precisamos fazer para que esse casamento ele possa prosseguir. Nós, seres humanos, muitas vezes nos fechamos no nosso interior, no nosso ego, é a minha razão que prevalece. E nós sabemos que não existe possibilidade no relacionamento conjugal, no matrimônio, ele crescer, ele ser abundante, ele ser próspero, se houver essa mentalidade. Então, através dessa palavra hoje, o Senhor vem trazer para nós aí esse conhecimento, mais uma vez, essa sabedoria de saber lidar no casamento, de saber entrar e sair, de saber compreender essa pessoa, de entender a importância que existe aí entre a união de um homem e uma mulher. É algo precioso, é algo que o Senhor deixou para nós. E hoje nós vemos um mundo, gente, infelizmente, com os matrimônios cada vez mais sensibilizados. Uma geração totalmente intolerante. Uma geração tão radical, imediatista. Nossos jovens, infelizmente, aqui fala na outra parte sobre os jovens, como ensinar esses jovens. Eles não estão sendo ensinados pelos pais, porque nós sabemos que essa geração ela é resultado de uma geração anterior fragilizada, que não conseguiu trazer clareza, trazer o reino para dentro de casa, não conseguiu trazer a palavra do Senhor, para que essas pessoas pudessem crescer em graça e sabedoria. E nós temos casamentos sendo desfeitos aí como uma compra e venda, como algo muito simples. Hoje eu vou casar e se não der certo, não tem problema, a gente desfaz. Nós temos aí casamentos por contratos. Então, uma grande orientação nesse dia. Cuide do seu casamento. Bom dia, Denise, seja bem-vinda. Cuide do seu casamento. Invista nele a cada dia e seja você alguém que defenda isso, alguém que contribua na vida das pessoas. Ao ver um casal aí fragilizado, um casal que está aí na corda bamba, que está ouvindo vozes estranhas, que você seja essa pessoa que oriente, que mostre a palavra. Gente, todos nós, seres humanos, temos aí todos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, o nosso jeito de ser, e a gente não consegue enxergar isso. O que a gente consegue fazer é olhar para o próximo e apontar todos os defeitos que ele tem. A gente não consegue, ontem eu ouvi uma palavra muito linda, foque nas coisas boas. Comece a olhar para o seu cônjuge hoje de maneira diferente. Olhe todas as virtudes que ele tem. Ah, mas você nem sabe quantos defeitos. Sim. Então, já que você está olhando só os defeitos, olhe também os seus defeitos.
E você vai ver como que o ser humano é imperfeito. Como que nós devemos a cada dia estar nos descobrindo, estar aprimorando. Foque nas qualidades. Quanto mais você aponta, quanto mais você confronta, mais esse mal cresce entre vocês. Então existe um grande chamado, uma grande missão que nós cristãos temos nessa terra, é de manter o nosso relacionamento, o nosso matrimônio e levar isso para que mais pessoas possam também conseguir entender a palavra do Senhor. E uma das coisas que eu acho muito importante, gente, principalmente quem é pai e mãe hoje, é estar instruindo seus filhos no caminho do Senhor, já é o segundo mandamento que tem aqui. Ensinar a palavra para os seus filhos, ensiná-los a estar na presença do Senhor, ensiná-los a crescer em graça e sabedoria. E quando eu tenho filhos, que eu faço isso desde pequenos, que eu mostro isso para eles, eles conseguem compreender. Eles serão pessoas diferentes aí na sua fase adulta. Quando eles entrarem no matrimônio, eles já entrarão com outra percepção. Com outra percepção. Não serão como esses de hoje. Essa geração que pensa aí no imediatismo. Eu tenho razão, eu posso, eu não sou obrigado a suportar isso. Não é isso que nós devemos ensinar para os nossos filhos. A cada dia eu acho interessante, desde que os meus tinham 7 anos de idade, eu já ensino eles, olha filho, levanta pela manhã, arruma sua cama, faz isso, desde pequenininhos, né? E aí, mãe, eu não quero arrumar. E quando você casar, como é que vai ser? A sua esposa não vai aceitar. Então, a todo momento, eu estou sempre ensinando, mostrando para eles, explicando a importância de estar ajudando em casa, a importância de estar se comportando de determinada maneira. Filho, e quando a sua esposa, e quando Davi era muito pequeno, ele confrontava. Mãe, mas quem disse que eu quero casar? Filho, é mandamento, está escrito na palavra. Hoje eles não falam mais isso, né? Já estão aí rapazinhos. Mas é importante você, papai e mamãe, estar sempre atento ao seu casamento. Porque os seus filhos, eles estão ali brincando e tudo, mas eles estão observando tudo. E eles vão levar isso para a fase adulta. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que acabou de falar em Mateus 18, com o que sai da sua boca, a forma como você se comporta. Cuidado, nesse momento decisivo aí da vida deles. E isso eles vão levar para a vida. Vai ser a sua segunda geração que vai colher esses frutos que você está plantando hoje. E só para finalizar aqui, o Senhor traz também no 19 a questão do mancebo rico, que ele tinha mais ou menos, gente, uma ligação aí com os escribas e fariseus. Eu sou bom, eu faço, eu aconteço. A linha deles era isso, era mostrar a grandeza deles, era mostrar a religiosidade, que eles estavam ali, eles estavam oferecendo sacrifício, a lei de Moisés e tudo mais. Mas enquanto isso, o coração estava totalmente inclinado a fazer o mal. O coração estava totalmente inclinado às coisas que não eram do reino, às coisas que realmente traziam todo tipo de perturbação. E aqui, gente, no mancebo rico, o Senhor vem falar para ele. Ele vem perguntar, eis que aproxima, ele falou, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse, por que me chama de bom? Não há senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E quais são? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás e não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, ele falou. Então o Senhor falou com ele assim, pega tudo que tem e dá para os pobres e me segue. E aí ele olhou para aquilo tudo, se entristeceu, virou as costas e deixou o Senhor. Aqui era alguém que olhava para si, que batia no peito, eu faço tudo isso, eu sou religioso, eu estou certo. E quando o Senhor falou para ele, deixar as coisas materiais, quando falou para ele, deixar tudo que estava, limpar o coração dele, para receber o que era de mais importante, que era a presença do Criador, ele rejeitou. Ué, mas por quê? Porque é rico, tem que deixar tudo? Nesse caso aqui, gente, o coração dele era totalmente voltado a essas coisas. Ele tinha uma aparência de se mostrar, mas ele não queria de forma alguma abrir mão
do que era mais importante para ele. Não era entrar no reino do céu, não era seguir o Senhor, eram as coisas dessa vida. Então o Senhor deixou esse grande ensinamento aqui para nós. Que possamos, a partir de hoje, ter cuidado com esse nosso coração. Claro que devemos lutar, devemos trabalhar, adquirir nossas coisas, manter a nossa vida, mas que o nosso coração seja voltado, em primeiro lugar, para as coisas do céu, porque as demais coisas Ele acrescentará na nossa vida. É com vocês, gente. Perfeita, perfeita. Quando entra no tema divórcio, casamento, de fato, eu mexe muito comigo, porque o Senhor restaurou o meu casamento, né? Hoje à noite eu vou contar um pouco sobre isso, que é um dos primeiros milagres que Ele fez em minha vida. Foi restaurar o meu casamento. Eu e minha esposa, a gente não tinha pretensão quando separamos de voltar. Eu não tinha conhecimento da palavra. Ela já tinha, mas estava afastada. E tem outro, né? Um milagre muito poderoso. Que cada milagre, para a gente que vive, um vai ser sempre maior que o outro, né? Mas para Deus, tem todo o mesmo nível. Basta a gente se submeter. E hoje à noite, 20 horas, a gente vai contar mais, eu e minha esposa, sobre esse milagre. Porque, de fato, é algo que, humanamente falando, não tinha como. Mas, para Deus, nada é impossível. E eu louvo, glorifico a Ele por isso. Sabendo, eu me sinto muito amado quando eu vejo essas coisas, esses milagres acontecendo, principalmente em nossas vidas, né? Porque a gente ouvir falar que aconteceu na vida dos outros, ou é muito bom, edifica e muito. Mas quando acontece em nossas vidas, a gente vê assim, poxa, Deus olha para mim. Deus, porque a fé a gente tem que Ele está com a gente, né? Mas quando a gente vê um milagre acontecer em nossas vidas, a gente diz, pô, de fato, Ele me ama, Ele cuida de mim, sabe? E foi muito poderoso. Até daqui a pouco eu vou até fazer um vídeo para mostrar um pouco do que vai ser. Vai ser a parte da minha esposa, do lado de minha esposa, que por sinal passamos por um método de imersão, cura, e ontem ela até mandou uma parte desse testemunho para a pessoa que Deus deu a visão desse método, e ele repostou, ficou muito emocionado, que ele hoje está morando nos Estados Unidos e está vindo para Salvador lançar um novo livro dele. E aí ela respondeu e nem esperava. Você vê como as coisas acontecem, né? Eu mostrei a ela o Instagram dele de um testemunho de uma pessoa que curou uma ferida com a mãe. Ela viu e sentiu de mandar esse testemunho para ele. E ele, vindo para Salvador, leu, repostou, se emocionou e colocou nos stories dele. Então vamos fazer, contar uma parte através do vídeo que vamos fazer hoje, mas à noite vamos contar o testemunho completo, que é muito poderoso e vai edificar muitas vidas, principalmente quem é casado, né? Que almeja esse sonho que nós almejamos e Deus nos deu, e vai ser muito poderoso. Eu creio muito que vai ajudar muitas vidas, que nós temos 15 a 20 dias, mais ou menos, vimos um vídeo de um casal que passou por uma situação semelhante à nossa. Então você vê como Deus já estava preparando o nosso coração para esse, esse milagre, né? E entrando no capítulo 20, outra coisa sobre o divórcio. Antes de nós divorciarmos, como minha esposa ela já tinha comunhão com Deus, ela se afastou por um evento de dor que ela vivenciou no ministério que ela congregava, uma palavra de alguém que era autoridade no ministério. Uma palavra matou minha esposa espiritualmente. Só que ela não tinha o estímulo emocional que tem hoje. Então, ela se afastou e ficou mais de 10 anos afastada do Senhor. Eu não gosto dessa palavra, mas é o que a gente usa muito, né? Não creio que a gente se afasta dele, a gente só não continua colocando madeira, né, na fogueira, que é a palavra, né? E aí, ela, e diante de todos os contextos, a gente tem habilidades emocionais, então sempre tinha brigas, etc. Mas uma coisa ela não deixou de crer, que foi a fé nisso. Ela colocou uma foto nossa
dentro da Bíblia que ela tem, né? Em 1 Coríntios 13. Coríntios 13 fala sobre o amor, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E ela nem lembrava disso. Nós viemos ver recente dessa foto na Bíblia dela. Então você vê que tudo já estava preparado e Deus não é a favor, né? Tanto que nós não tínhamos pretensão em voltar, mas Deus preparou. Não tínhamos pretensão, talvez abertamente, né? Mas o coração queria, porque eu me arrependi logo quando saí de casa. Depois a gente conversando também, ela relatava que. Então, é isso, ninguém quer divorciar, mas a decisão pela emoção, que tem um estudo que comprova, né, que 95% das nossas decisões são pautadas nas nossas emoções. Então não é a razão, não é a razão, sim, são as emoções. E quando você não tem uma habilidade para lidar com as emoções, infelizmente, são 95% de decisões, infelizmente, erradas que nós tomamos, que impactam em nossa vida. Entrando no 20, Jesus fala do 1 ao 16 sobre os trabalhadores da última hora, né? Que ele usa a analogia da plantação de uvas. Nas primeiras horas, esse trabalhador, o dono da vinha, né? Ele contrata um trabalhador e acerta de pagar uma moeda. Vou trazer aqui mais a minha linguagem. Uma moeda. Tempos depois, ele volta na praça, na rua, vê outros trabalhadores e contrata também para fazer o mesmo trabalho. E ele promete dar uma moeda. E assim vai. Depois de 3 horas, a mesma coisa. Mais um trabalhador, a mesma moeda. Só o que acontece? À medida que ele vai contratando as pessoas, o tempo de trabalho dessas pessoas que vão chegando depois são menores, porém, o valor que vai receber é o mesmo. Até que no final do dia, faltando poucas horas para acabar, chega mais um, trabalha pouco e vai receber o mesmo. E qual o contexto disso? É sobre o reino. É que, independente do tempo que você tem de conexão com Deus, servindo a Ele como filho, o galardão vai ser o mesmo. A vivência do reino. Então, se nós entendermos isso, que às vezes a gente pode ficar se achando, pô, eu me converti agora, eu não vou ter o direito lá no céu que o irmão que já é nascido, criado no Evangelho não tem. Não, não é assim que Jesus vê. Ele quer você da forma que você está, para ele fazer a transformação. Vimos isso nos capítulos anteriores, né? Ele, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não pede para você primeiro mudar, tirar seu vício, fazer, porque muita gente, quando você convida, bora assistir um culto, bora, deixa eu mudar primeiro. Não, você não vai conseguir mudar, porque quem nos muda é Jesus, quando a palavra entra, e nós temos testemunho, tem o meu testemunho, principalmente, Denise já falou aqui também, quando ela passou a ir para a verdade, que é a Bíblia. Ninguém falou para ela, você precisa parar de fazer isso, aquilo, não. Foi a palavra, a verdade, a luz entrando, começa a nos confrontar. E aí, quando a gente está com o coração aberto para receber, nós mesmos mudamos. Então, porque Jesus entrou, está fazendo essa transformação. Então, não é sobre o tempo que a gente tem com ele, mas sim a verdade que a gente vive com ele, que vai fazer essa mudança e vai nos dar o reino. E reino e salvação tem diferença, mas aí é algo que aí não dá para a gente trabalhar agora. Né? E a partir de 17, 18 e 19 fala sobre Jesus mais uma vez, né, falando sobre a sua morte e ressurreição. Então a gente já tem muita noção, preparando, né, os deles para esse momento. A partir do 20 ao 28, o pedido de uma mãe. E aqui vou ler rapidinho para a gente ter uma noção. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com os filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Jesus já sabia, mas ele quer ouvir de nós. A gente tem que liberar a palavra. Jesus é o psicólogo dos psicólogos. Ele já sabe de todos os nossos anseios, mas nós temos que falar. E a gente investe, eu já falei isso aqui em uma das lives, a gente investe. Quando estamos doentes, nós procuramos um profissional. Não estou aqui querendo tirar o mérito deles,
Mas se primeiro nós fôssemos ao psicólogo dos psicólogos, as coisas seriam bem mais diferentes. Então, ele queria que ela falasse o anseio do coração dela. Para que tem um método, né? O método da psicologia mesmo é o que ele utiliza a freudiana, que você a cura pela fala. Quanto mais você fala, o cérebro vai acostumar com aquela dor e você vai ser curado. Talvez é baseado no que Jesus já pregava, já ensinava aqui, a cura pela fala. Então, ela falou o que ela queria. E Jesus disse aos 2 filhos dela, vocês não sabem o que estão pedindo. Não, o que ela falou foi, prometa quando o Senhor se tornar ao céu, se tornar rei, estes meus filhos sentarão à direita e à sua esquerda. E Jesus responde, vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Ah, podemos, podemos. E eles aí responderam, podemos, responderam eles. Né? Então Jesus disse, de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda, pois foi meu Pai quem preparou este lugar e ele nos dará a quem quiser. E aqui discorre, no final, Jesus cura 2 cegos. Bom dia, Iago, seja bem-vindo. Estamos finalizando a leitura do capítulo de Mateus 20. A cura dos 2 cegos. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. 2 cegos sentados à beira do caminho ouviram alguém dizer que ele estava passando e começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Em outras versões, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendeu e mandou que os calassem a boca. Mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: o que é que vocês querem que eu faça mais uma vez? Ele pergunta: o que é que vocês querem que eu faça? Bom dia, Paulo. O que é que vocês querem que eu faça? Perguntou mais uma vez. E Jesus já sabia. E eles responderam: só queremos poder enxergar. Responderam eles. E Jesus teve pena dos cegos, tocou os olhos deles. No mesmo instante eles puderam enxergar. Então seguiram Jesus. Então é isso. O que a gente precisa, nós precisamos falar, liberar, orar. O ato de orar é isso, falar para que a cura chegue. Então, é isso. Deixo mais uma vez o convite hoje, 20 horas. Sua vida. Vejo cada um que puder assistir vai ser impactado. Mas é por Alex, não. É pelo que, como uma colega disse, usou a palavra, a legitimidade do Senhor me deu. Amém. Amém. Para ministrar a vida nesse contexto de casamento. Eu creio. Quem assistir ali vai ser impactado e algo vai acontecer da parte do Senhor. Tá bom? Vocês têm algo a acrescentar? Tudo certo por aqui, Alex. Então, agradecer por mais um dia a parceria com vocês, Luiz, Denise, Leidinha passou não, né? Lucélia, que está escrevendo, Paulo, Iago, todos que passaram para ver essa depois. Deus continue abençoando cada um. Um bom dia e amanhã estaremos aqui. Tchau, tchau. Tchau, gente. Excelente dia.